Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Bom, esse é o terceiro vídeo comentando sobre a minha jornada em ciência de dados. Nos dois primeiros vídeos eu falei um pouco sobre mim, sobre a minha experiência com análises avançadas de dados, algumas experiências em projetos que eu tive, algumas ferramentas que eu utilizei durante esse processo e também falei sobre um artigo que eu escrevi usando dados de saúde pública. E essas experiências me proporcionaram assim, um conhecimento absurdo, não só em termos de processo de ciência de dados, mas também sobre as dificuldades que existiam naquela época para executar esse tipo de análise. E elas me ensinaram a lidar, por exemplo, com sistemas que às vezes tinham informações que não se conversavam, ou a existência de muitas informações manuais que tinham que ser inseridas ainda na base de dados para que depois fossem rodadas as análises. E eu já até comentei isso anteriormente, se tem uma coisa que eu nunca vi nesses anos todos de consultoria, nessas centenas de projetos que eu executei, foi a escassez de dados. Pelo contrário, as empresas sempre tiveram muitas informações disponíveis, muitos sistemas, o que às vezes faltava era utilizar esses dados para o benefício da própria empresa. E embora esses projetos tenham gerado resultados muito interessantes para essas empresas, tinha uma coisa que me incomodava. Eu fazia tudo isso sob demanda, ou seja, o cliente tinha um problema, ele indicava o problema e a gente fazia uma pesquisa para identificar qual seria a melhor solução para resolver essa dor do cliente. Então, de forma resumida, o cliente tinha um problema e eu, como consultora, ia pesquisar, estudar qual seria a melhor técnica para atendê-lo e com as bases de dados que ele tinha naquela época. E foi aí que eu resolvi mudar isso. Eu resolvi me especializar efetivamente no assunto e buscar uma forma proativa de oferecer soluções para eles, ao invés de resolver problemas sob demanda. Eu já conhecia uma série de ferramentas e metodologias, mas eu estudava isso, como eu disse, de forma pontual. E aí, com base nessa decisão, eu resolvi fazer uma série de cursos de Data Science, Machine Learning, Inteligência Artificial. Aprendi e reaprendi uma série de ferramentas e as características de cada uma. Eu aprendi sobre Python, R, Weka, MATLAB, SAS, KNIME, Stata. Eu também comecei a participar de fóruns aqui nos Estados Unidos, na Índia, onde o pessoal está bem já especializado no assunto. Eu adoro ler, então eu devo ter lido uns 50 livros relacionados a esse tema. Até fiz um artigo que está no nosso site sobre os principais livros que me ajudaram nesse processo. E, sendo bem sincera, às vezes parece que quanto mais você aprende sobre isso, mais coisas novas surgem. A gente só não pode se deixar paralisar com receio disso, claro. E no meu caso, o encantamento com esse tema foi tamanho que o negócio tomou uma proporção gigantesca. Tanto que eu decidi iniciar um doutorado no assunto e também decidi criar a Search Analytics para ajudar na capacitação de profissionais e empresas nesse novo mercado. E teve uma coisa que eu percebi nesses últimos anos. As empresas começaram a se dar conta do poder que os dados têm para criar um diferencial competitivo. As soluções tecnológicas melhoraram continuamente. Só faltava uma coisa: a quantidade de pessoas efetivamente capacitada no assunto não acompanhou a alta demanda. E isso não acontece só no Brasil. Essa alta demanda de profissionais especializados acontece em escala global. Existe até uma estimativa de que exista hoje uma quantidade de profissionais habilitados na casa dos milhares e a demanda global na casa dos milhões. Eu vou mostrar aqui para vocês nessa figura, que é uma pesquisa do LinkedIn, sobre as habilidades com alta demanda entre os jovens no Brasil, Índia, Indonésia e África do Sul. Dá para ver aqui nesse gráfico, no caso do Brasil, que das 10 habilidades com maior demanda entre os jovens, 3 estão vinculadas à ciência de dados. E esse cenário é bem similar nos outros países. Então já deu para perceber que essas habilidades vinculadas à ciência de dados e machine learning vem crescendo consideravelmente ao longo dos anos. E esse cenário se repete, inclusive, em países como os Estados Unidos, onde existe uma escassez de recurso em quase todas as grandes cidades. E lá, um tipo de profissional com essas habilidades recebe, em média, $140 mil por ano. Um relatório que eu li recentemente do LinkedIn apontou que os analistas e cientistas de dados vão estar entre os profissionais mais procurados nos próximos 5 anos. Outro estudo interessante foi o que foi feito pelo Fórum Econômico Mundial. Eles fizeram um estudo sobre a 4ª Revolução Industrial. A 4ª Revolução Industrial, para quem não conhece, é a era da robótica avançada, da automação nos serviços, inteligência artificial e aprendizagem automática. Nesse estudo, eles indicam que existe uma demanda anual de até 700 mil novas vagas
relacionadas à ciência, desenvolvimento e engenharia de dados. Eu vou mostrar aqui um gráfico para vocês de uma pesquisa do Fórum Econômico Mundial sobre o futuro do trabalho. E ele indica que até 2022, 85% das empresas têm uma previsão de investimento em novas tecnologias para análise de dados. Além disso, as empresas têm planejamento de investimentos consideráveis em machine learning e realidade aumentada. Então, todos esses avanços relacionados à inteligência artificial, robótica, aprendizado de máquina e outras tecnologias estão acontecendo cada vez mais rápido e o acesso a profissionais qualificados já é um fator-chave que diferencia as empresas que vão ter sucesso das empresas que não vão ser bem-sucedidas. Bom, pessoal, então deu para ver que esse cenário está bem promissor e precisa de cada vez mais profissionais especializados no assunto. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu comentário aqui embaixo, se inscreva no nosso canal e siga nossas redes sociais. Muito obrigada, até a próxima!